Olá pessoal, William, programador da FX Sistemas. Essa é mais uma edição do Conversando com o Especialista. Tem aqui um grande amigo, Vitor Xavier, né? Um amigo de vida e também colaborador da FX Sistemas. Obrigado, William. Obrigado pela oportunidade, pessoal, de estar participando mais uma vez dessa edição do Conversa com o Especialista. Eu já sou colaborador aqui da FX Sistemas desde 2010, né? E trabalho aí com a parte de tanto nota fiscal, toda a parte de documentação fiscal, na verdade, né? CTM, DFI e tudo mais. E agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, Vitor, à nossa edição, tá? Valeu. E hoje o assunto será... Vamos lá, hoje um assunto aí sobre a parte de tributação nas notas fiscais. Né? A gente vai abordar um pouco aí como é que funciona, quais são os tributos, né? Como que é devido, como que é assim, calculado no nosso sistema. Acho que vai ser um assunto bem interessante. Vamos lá. Vai ser porque hoje, até mesmo no Brasil, há muitos tributos, né? É até difícil mencionar todos os tributos, mas vamos passar o máximo possível aqui de tributos que existem na nota fiscal, né? E antes dos tributos, né, Vitor, tem as características dos tributos. Quais são essas características? É importante dizer que, na verdade, assim, hoje a gente vai abordar os principais tributos da nota fiscal. Porque, como o William disse, são muitos, né? Então, assim, a gente vai comentar ali sobre a parte de ICMS, CMS-ST, IPI, PIS e COFINS, né? Mas, assim, existem outros, IRPJ, que também estão relacionados na nota fiscal. IRPJ, CSLL, INSS e muito mais. Mas hoje a gente vai abordar mais assim. Mas assim, comentando sobre essas características, né? O que na nota fiscal é uma característica que a gente consegue definir, né, quais serão os tributos? A partir do quê? Primeira coisa, o NCM do produto. O NCM, como eu já disse no produto, onde você vai conseguir ali as informações das características de tributação daquele produto específico, né? Então, assim, a parte do ICMS você consegue pelo NCM, a parte de ICMS-ST também, você tem ali algumas informações através do NCM, você consegue essas informações. O ICM ainda tem o valor aproximado do imposto, né? Tem o cálculo da alíquota, né? Exatamente. Que a gente vai falar isso no final do vídeo sobre essa alíquota do valor aproximado aqui. Essa é uma dúvida bastante frequente entre o pessoal, sempre pergunta pra gente, a gente vai abordar sobre isso. Mas é justamente. Então, assim, o NCM, ele classifica o produto. Ele classifica, é uma informação do produto. Posteriormente, a gente tem também o CFOP. O CFOP, ele já classifica a operação daquela nota. Então, assim, quando eu digo operação, por exemplo, se é uma nota de venda, se é uma nota de remessa, você tem um produto e você precisa mandar ele para conserto, por exemplo. Então você vai ter um CFOP específico. É o CFOP, então, que determina se é uma venda, se é uma devolução, se é uma remessa. É esse cara, né? Exatamente. Digo mais. O CFOP, ele ainda classifica se é uma venda estadual. Então, você está fazendo uma venda, por exemplo, para um mesmo município dentro do mesmo estado. Legal. Ou se você está fazendo uma venda interestadual, é ele que classifica também. Existem alguns números ali, igual por um exemplo. Se o CFOP, um exemplo prático, iniciar com 5, essa é uma... Deixa eu te perguntar. Exatamente, ela é uma venda dentro do estado. Se eu posso fazer com o mesmo CFO dentro e fora do estado? Não é possível. Existem legal. CFOs específicos para dentro do estado, que é o iniciado em 5. E quando inicia com 6, ele é uma venda interestadual. Então, toda vez que você vê numa nota fiscal um CFOP iniciado com 5, você já sabe que ela é uma operação interna dentro do estado. Né? E no caso, se for uma venda de exportação? Também tem. Ele é iniciado com o dígito 7. Então, toda vez que você vê iniciado com 7, é uma exportação. Legal, e aí depois tem também, existe a possibilidade de você estar fazendo uma importação, por um exemplo. Que aí ele já inicia com 3. Né? Existem vários CFOP e assim, o importante aqui é dizer que
O CFOP, ele classifica a ação daquela nota, o que aquela nota, a operação que vai ser acontecida, entendeu? E só em cima do CFOP existem várias características aí, né? Olha, existe uma infinidade, na verdade, de CFOP. Legal. Temos mais uma característica que ela é o CST, né? CST para uma apuração normal, né, de imposto, e também para o Simples Nacional, que é o CSOSN. Explica para nós o que é essa diferença de CST e CSOSN, quais são essas características? Na verdade, assim, os dois, praticamente eles trazem as mesmas informações. Porém, a gente precisa colocar aqui que existem dois tipos de empresas, de regime de apuração, na verdade. Existem as empresas optantes pelo Simples Nacional, Simples Federal, né? E existem as empresas que não estão dentro desse regime de apuração, que aí seriam lucro real e lucro presumido. Que é o tipo de apuração normal, né? Exatamente. Quando uma empresa ela é optante pelo Simples Nacional, na nota fiscal vai a informação que é o CSOSN. Tá? E quando não é uma empresa do regime do tipo normal, já vai a informação do CST. Esse CST ele classifica a questão de como vai ser a tributação naquela nota. Então, por um exemplo, se um produto ele é isento de ICMS, por exemplo, ele já vai ali com um CST, que é um código específico dizendo, olha, esse CST aqui, esse produto, ele é isento. Ele já tem uma descrição, então, dele, tem uma descrição. Então, por exemplo, o isento é o 0,40. Então, ele ali na descrição dele já está escrito que ele é isento, não vai calcular nenhum tipo de imposto. Ele não calcula. Então, se eu pegar o 0,40 e enviar uma nota para a Receita Federal, ele não vai destacar do ICMS nenhum. Não vai destacar nenhuma informação de ICMS. Já o 000, por um exemplo, você já tem que informar uma alíquota e ali ele já vai destacar ou fazer o destaque do valor do ICMS. Legal. Acho que a gente vai entrar nesse ICMS logo, né? Sobre essa alíquota aí, como que ser preenchida, quais os valores que a gente determina nessa alíquota, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente já vai falar. Então, assim, só complementando, eu comentei de alguns CST, mas existem CSOSN também, que é no caso das empresas optantes do Simples Nacional. Mas, como eu disse, os dois eles têm a mesma função, é classificar se aquele produto ali. Por isso que a gente comentou lá atrás sobre a questão do NCM. Através do NCM a gente consegue identificar qual que é o CST desse produto. Por quê? Para a gente saber se ele vai ter uma tributação, se não vai, ou se já foi pago anteriormente por ST e assim por diante. Legal, olha, bastante informação sobre a característica da nota fiscal aqui, né? Então, beleza, então já entendendo um pouco sobre o que essas características, a gente poderia já entrar na parte do imposto, né? Que são vários impostos, então aqui a gente vai colocar alguns dos impostos que estão destacados na nota fiscal, tá? Então, o primeiro dele, que acho que é o mais comum, que as pessoas já estão acostumadas, é o ICMS, né? Como que é ICMS? Quem que é ICMS? O que é o ICMS, Vitor? É importante assim, a gente comentar, né? O ICMS ele é um imposto estadual, né? A gente tem... só dentro do estado. Exatamente. Cada estado ele vai ter ali a sua forma de tributação de ICMS, a sua alíquota e tudo mais. Estado para quem vende ou estado para quem compra? Depende da operação. Se for uma operação de venda, então ali é o estado para onde eu estou vendendo. Tá. Entendi. Então, eu estou vendendo, por um exemplo, uma operação interna, que é dentro do estado. Né? Então, o destinatário daquela nota, ele é do mesmo estado que eu, emitente da nota. Então, ali vai ser a tributação interna. Legal. Quando o destinatário da nota é um estado diferente do emissor da nota, aí a gente já pega uma alíquota interestadual. Importante dizer que no nosso sistema a gente já tem uma tabela e dentro dessa tabela a gente já consegue definir. Se eu estou vendendo, por um exemplo, de São Paulo para Mato Grosso do Sul, o nosso sistema ele já consegue identificar qual que é a alíquota entre esses dois estados. Legal. E aí com isso ele já vai ali e já faz o cálculo da nota fiscal. No caso você falou que o 0,40 era logo atrás, né? Você falou que o 0,40 é uma alíquota, é um CST isento, certo? Sim. Então se eu coloco o 0,40 ali nessa operação estadual,
eu destaco o ICMS ali? Não, né? Não, na operação estadual não. Se você colocar um CST 040, automaticamente ele já está como isento, classificado Legal, como isento entendi. de ICMS. E aí você não é obrigado a preencher a alíquota, base de cálculo, valor de imposto, nada disso. Então aí no nosso sistema, o sistema nem busca essa alíquota que é interestadual, né? Exatamente. Nesse caso, é bem difícil isso acontecer. A gente tem várias regras, né, entre os estados, mas pode acontecer de ter uma questão ali de... um acordo entre estado, e aí você tem uma forma de tributação diferente para determinado produto. Agora vai uma dúvida que eu sempre tive sobre o ICMS, né? O ICMS você falou que é estadual. Então, assim, acredito que o ICMS você paga pro governo estadual, né? Correto. Quando que paga essa guia? É uma guia que paga? Como que é? Gera um boleto? Como que é? Fala para nós aí, para mim, até mesmo para mim entender que sempre tive essa dúvida e eu não sei que momento que a gente vai pagar isso daqui para o governo, né? Sim. Explica para a gente, fazendo favor. O ICMS ele é pago através de uma guia, né? E ele funciona assim. O cálculo do imposto, quando uma empresa ela é do regime normal de apuração, o imposto já é destacado na nota fiscal. No momento que você emite a nota fiscal, já é destacado aquele valor de imposto. Certo. Então, só que assim, esse é um detalhe importante. O valor destacado na nota fiscal não altera o valor da nota fiscal. Então, se eu tenho uma nota fiscal ali com um produto, valor de venda R$100. Certo. E aí eu tenho uma tributação ali de 18% de ICMS. Correto. R$18 de imposto. A nota fiscal não vai ficar no valor de R$118. Ela vai continuar com R$100. Aquele valor está tributado ali, está destacado na nota. Porém, quando o contador pede, né, me envia os arquivos. Sim, acontece muito isso daí. Acontece. Inclusive, a gente já foi uma conversa de especialista anterior, que a gente tem um FX Documentos que já encaminha automaticamente esses arquivos pro contador. Legal. Olha. Mas, enfim, a partir desses arquivos, então, as notas emitidas, por exemplo, no mês de janeiro, eu emito todas essas notas. No mês posterior, em fevereiro, o contador pega esses arquivos, faz a apuração do imposto e aí ele paga através de uma guia. Entendi. Né? Então, o ICMS ele é pago no mês posterior ao mês da operação, do que foi feita a venda e tudo mais, tá? Então, ele é pago posteriormente, ele não é no momento da nota fiscal. Na nota fiscal vai a informação, porém, posteriormente é feita a apuração daquele imposto e aí pago através de uma guia. Sempre no mês subsequente, né? Exatamente. Legal. Eu não sabia dessa informação, muito valiosa. Uma dica importante aqui é que o ICMS ele incide sobre a circulação de mercadoria, né? Então, por que eu falo isso? Às vezes tem aquela dúvida. Eu tenho uma nota fiscal de bonificação, por exemplo. Estou doando algum produto para um destinatário. Sim. Por mais que eu não me gera receita... Sim, eu não tenho que pagar, não vai gerar uma despesa, né? Exatamente, mas como aquele produto vai circular, então tem a incidência de ICMS nesse produto, nessa mercadoria. Então o ICMS é quando circula a mercadoria. Exatamente. Circulou, pagou ICMS. Pagou ICMS. Legal, hein? Boa. Agora vamos falar sobre o IPI. Né? O que é o IPI? Quando que eu pago o IPI? Se ele gera uma guia ou não? Como que é o IPI? O IPI, ele é mais ou menos parecido com o ICMS, né? Ele também só que ele já é um imposto que incide sobre a indústria, né? IPI é Imposto de Produtos Industrializados. Correto. Então, toda vez que eu pego uma mercadoria, uma matéria-prima, transformo ela e crio um novo produto, é gerado o IPI em cima desse produto. Então, o IPI ele é unicamente exclusivo para as indústrias. Entendi. Vale frisar que o IPI aqui, a maioria dos impostos que a gente está comentando aqui, ele vai incidir sobre as empresas de regime de apuração normal, que seria o presumido e o lucro real. Empresas optantes do Simples Nacional, por exemplo, já não incide esse imposto na nota fiscal. Um dia eu ouvi dizer que o Simples Nacional ele tem uma alíquota específica para o IPI.
É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, na hora que você faz a apuração do imposto do Simples Nacional, por mais que na nota fiscal não está destacado ICMS, não está destacado IPI, PIS/COFINS, mas no momento da apuração do imposto do Simples Nacional, ele tem uma alíquota ali e dentro dessa alíquota ele está subdividido. Qual que é o valor do ICMS, qual que é o valor do IPI. Certo, mas correto. no momento da apuração do imposto de pagar, você tem uma alíquota cheia, vamos dizer assim, que compõe todos esses outros impostos. Legal, entendeu? entendi. O IPI, vale frisar que existe hoje uma tabela TIP, que é onde você classifica ali o percentual de IPI. Certo. Então, se você tiver com dúvida, qual que é o percentual de IPI desse produto? Eu sugiro ir lá, procurar a tabela TIP e dentro dessa tabela vai ter ali, através do NCM, mais uma vez aqui a importância do NCM. Da característica lá atrás, Exatamente, através do NCM Olha. você consegue pegar ali qual que é a alíquota do IPI. O IPI, diferente do ICMS, quando você destaca o IPI na nota, certo. Esse valor ele é calculado no montante da nota fiscal. Então, no mesmo exemplo que eu comentei, o valor de um produto é R$100. Certo. Então, automaticamente ali ele vai compor o valor da nota. Correto. Se a alíquota de IPI for, por exemplo, 15%, então você vai calcular em cima dos R$100, 15% vai dar R$15. Certo. Então, o valor de IPI vai destacado na nota ali como R$15. Certo. E esses R$15, ele compõe o valor da nota. Então, a nota ela já não vai passar a ser somente R$100. Ela vai ser 115 porque tem os R$15 de IPI. Exatamente. Então, o IPI ele é um imposto que ele já é ali cobrado no momento da nota fiscal, já é pago pelo destinatário. Legal. Exatamente. Só que a responsabilidade de fazer realmente o pagamento desse imposto para o governo é o emitente da nota. Então, mais uma vez ali, através dos XMLs da nota, o contador vai fazer essa apuração do imposto e no mês subsequente também está pagando o valor do IPI ao governo. Legal. Muito o IPI ele já é um imposto federal, diferente do ICMS. Ele é um imposto federal. O ICMS você paga para o estado e o IPI você paga para o governo federal. Entendi. Olha, não sabia que era federal, pensei que era estadual, mas não é, né? Vamos então agora partir para o ST, né? Quais são, como que é o ST, o que tem no ST, né? Compartilha para nós. O ST ele já tem não é que ele é mais complicadinho, né? Na verdade ele tem alguns passos para você executar. O ST, na verdade, ele é uma antecipação do imposto, né? O ST, quando a gente diz, é o ICMS-ST. Isso. Por que é uma antecipação do imposto? O ICMS, eu vou dar bastante exemplos assim, e dando exemplos, né? Mas o ICMS sem ser ICMS-ST, como eu disse, você faz ali a nota, às vezes você destaca o valor do ICMS na nota e no mês subsequente você gera ali a guia de pagamento de imposto e paga. O pagamento. Só que o que acontece? Acontece assim, o ICMS, vamos supor, uma indústria. Ela industrializa um produto, tem um destaque de imposto e aí ela vende para uma distribuidora. Então ela faz um valor de venda do produto de R$100. Certo. Ela colocou para a distribuidora. A distribuidora ela vai fazer a venda para um mercado, por um exemplo. Então no momento que a distribuidora faz a venda para o mercado, ela vai vender a R$120 esse produto. Então ela vai tributar novamente em cima de R$120 o valor do ICMS. Certo. O mercado vende para o consumidor final. No momento que o mercado faz a venda para o consumidor final, ele vende a 150, por exemplo. Então, ele está pagando novamente valor de ICMS em cima de R$150. Então, quer dizer, é como se fosse você cobra o ICMS várias vezes, né, até chegar ao consumidor final. Só que o que acontece? O governo ele viu que assim tem esses valores. A indústria vende a R$100, a distribuidora a 120, o mercado a 150, então acaba que são valores diferentes. Né? O governo, o que ele fez? A substituição tributária, ele antecipa esse valor. Só que como que ele vai antecipar lá na indústria? Ele já vai recolher o imposto em cima dos R$100? Na verdade, não. Na verdade, foi chegado em um cálculo que aí ele chegou em um percentual, que é o MVA, que mais uma vez você consegue através também do NCM do produto.
é um valor que, assim, o governo ele vê assim, olha, a indústria está vendendo a R$100, aí ele vai no consumidor final, está chegando a R$150. Certo. Então tá tendo uma média ali, sei lá, vou chutar aqui, de 40% de ganho, de lucro. Certo. Então, através desse percentual, ele já aplica esse percentual aqui na indústria. Então, ao invés de pagar o valor em cima de R$100, você já vai acrescentar 40% em cima da base de cálculo. Sim. Então, já ficaria 140, por um exemplo. Correto. E aí sim você aplica a alíquota do ICMS. Em contrapartida, você às vezes vai falar assim, mas aí eu pago aqui na indústria, mas depois às vezes lá no consumidor final também eu vou tributar novamente ICMS. Aí é que existe, você faz assim, você pega a alíquota do ST, pega a alíquota do ICMS, você calcula o ICMS, vê o valor que dá, e aí o valor de ICMS você abate do valor da ST. Aí você vai ter o valor final. Por isso que eu comentei que às vezes é um pouquinho complicadinho, mas assim, é uma fórmula. Você tendo, para você calcular o ST, você tendo o valor do produto de venda, você tendo o MVA e sabendo qual que é o valor do ICMS que seria que é a dedução, você consegue calcular tranquilamente o ST. Resumidamente, acredito que só uma live para esse conteúdo de ST para explicar, mostrar como que faz o cálculo, né? Sim. Talvez mostrar até na nossa tela aqui como que é calculado o ST, porque realmente é bem complexo. Mas vai uma pergunta agora para você. O ST, a gente paga ele estadualmente, federalmente? Como que é? Cada estado tem sua alíquota, seu IVA, que você falou do IVA, né? Como que funciona isso, o cálculo dele? Exatamente. O ST ele também é um imposto estadual, né? E digo mais, o ST depende do estado, como eu comentei, né? Ele já é um valor de imposto recolhido anteriormente. Tem estados que aceitam somente através da nota fiscal esse valor destacado na nota fiscal, ele já consegue fazer ali, você já está pagando o imposto, você não precisa ir lá e calcular uma guia posteriormente para estar pagando. Já tem estados que não, além desse valor já estar na nota fiscal, no momento da emissão da nota fiscal, você já gera uma guia também e paga. Então, para você transportar essa mercadoria, você já tem que estar com um valor pago do ST. Um dia eu um cliente passou para nós até, né, ligando para cá, né, que o caminhão dele estava parado numa determinada barreira e não tinha pago o ST anteriormente. Ou seja, realmente você tem que pagar o ST anteriormente, né? Você tem que pagar para você transportar, porque se você passar lá na barreira, os fiscais acham que vai pegar, vai ratear isso de alguma forma. Sim. E se não tiver pago, não passa, né? Exatamente. Isso é... Aí é importante, né? A gente sempre orienta pedir uma consulta do contador. Sim. Porque acontece muito. Varia de estado. Tem estados que ele aceita o valor somente na nota fiscal e tem estados, como você disse, você não passa se você não tiver a guia com um comprovante de pagamento ali no momento do transporte da mercadoria. Então isso é importante verificar com o contador, se o estado que você está transportando se necessita, se não necessita. É por estado, então, exatamente. Né? E aí, é até importante, né, comentar, você comentou realmente, na verdade, cada imposto, ICMS, IPI, ICMS ST, todos eles já daria para uma conversa com um especialista. Se vocês acharem interessante, comentem aí, pessoal. Acho que é interessante esse assunto, a gente vai lá, a gente prepara fazer conteúdo. Cada tópico, né? Fazer certinho, fazer os cálculos certinho, como funciona, né? Claro que eu já até vi aqui que o ST é bem mais complexo do que os outros impostos, né? Sim. Mas é uma boa esse negócio aí para colocar ali, para entender realmente qual que é o cálculo que faz e destaca ali. Exatamente. É importante dizer assim, se você tiver as informações no nosso sistema, assim, aparenta ser um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é, tá? Você tendo ali, como eu disse, para qual estado que é a alíquota e o IVA, você consegue, o sistema ele já vai fazer esse cálculo automaticamente para você. Então, a gente consegue dar uma simplificada nisso dentro do nosso sistema. Legal. Agora vamos para uma parte que eu conheço muito pouco, conheço mais por nome, né? Que seria o PIS/COFINS. Quem que é o PIS/COFINS na nota fiscal? Quem que é? É muito difícil eu ver destacado o PIS/COFINS numa nota. O PIS/COFINS, o valor dele, né, de destacar esse valor na nota,
é somente para as empresas que não são optantes do Simples Nacional. O Simples Nacional não destaca o valor de PIS e COFINS na nota. Legal. Porém, mais uma vez, também tem o CST do PIS e COFINS. Certo. Então, o CST do PIS e COFINS, as empresas que são optantes do Simples Nacional não destacam o valor, não tem um cálculo de imposto na nota, mas o CST ele tem que ser destacado certinho. Então, tem ali o CST 01, 49, você também tem que consultar para saber qual que é. O CST você destaca numa nota do Simples. Exatamente. O CST você vai preencher normalmente, numa nota optante do Simples Nacional. Já numa empresa que não é optante do Simples Nacional, além do CST, você tem que destacar o imposto em si. Certo. Então, assim, Vitor, qual que é a alíquota do PIS e COFINS? Na verdade, existem alguns regimes de apuração do PIS e COFINS. Legal. Existe o cumulativo, o não cumulativo e o monofásico. Através dessa informação, desse regime de apuração, que você, mais uma vez, pode estar confirmando com o seu contador, você vai ter a alíquota, né? Então, por exemplo, para o cumulativo, se eu não me engano, acho que é 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Tem até minha colinha aqui, é isso mesmo. Ó. É 0,65 e 3, é exatamente isso. E para o não cumulativo? O não cumulativo, vou pegar aqui, porque eu não consigo muito usar isso daqui. O não cumulativo, para o PIS é 1,65, né? E o COFINS é 7,6. Legal, isso daí, já fez a colinha certinha. Uma colinha certinha, viu? Consultei o meu contador aqui. Mas assim, pessoal, o importante é que a gente não precisa se preocupar qual que é a alíquota do PIS, qual que é a alíquota do COFINS. Por quê? Como eu disse, você sabendo com a orientação do contador se é cumulativo, se é não cumulativo, você fazendo essa configuração no sistema, o sistema ele já faz esse cálculo para você. Não. Diferente, por exemplo, do ICMS. O ICMS, quando você coloca lá que um produto é tributado, você tem que colocar qual que é a alíquota de tributação daquele produto. O PIS e COFINS não. Você só coloca ali o CST, se ele é tributado, ou ele não, qual que é, e o sistema já, a partir dessa informação, ele já consegue trazer para você. Ele já busca a alíquota correta. Exatamente. Legal. O PIS e COFINS, importante dizer que ele é um imposto federal, né? Na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não chamaria o PIS e COFINS de imposto. Chamaria do quê? Ele seria uma contribuição, né? O imposto, na verdade, o que acontece? Quando você paga para o Estado ou para a federação ela recolhe aquele valor e aí ela vê para onde que ela vai estar usando aquele valor de imposto. O PIS e COFINS ele já é uma contribuição que ele já tem um destino final. O governo não pode pegar esse valor de PIS e COFINS eu vou usar em determinado lugar. Não posso. Certo. Ele já tem eu não me lembro de cabeça agora quais são os setores, né? Uhum. Mas eu sei que acho que o COFINS é uma parte de uma contribuição social. Sinceramente, eu não me lembro. Estou devendo essa para vocês aqui. Mas, assim, a gente, uma pesquisa no Google, a gente consegue... Se alguém souber também, pode colocar nos comentários aí, né? A gente também depois vai ver e a gente pode até colocar lá um comentário fixo, né? É importante a gente ter essa troca de Sim, informações, legal, né? Mas o PIS e COFINS, ele é uma contribuição que ele já tem um destino correto já para onde vai aquele valor. Legal. Até, assim, só complementando também, não lembro se eu já falei, mas... o PIS e COFINS ele é somente quando tem faturamento, né? Então não comentou. O ICMS, por exemplo, quando é sobre circulação. Sobre circulação né? na mercadoria tem esse tributo. O PIS e COFINS é somente quando houver comercialização. Se for uma bonificação? Já não tem. Se for uma remessa também de conserto, por exemplo, também não tem. Não gerou uma receita, uma contribuição, não é obrigado a destacar. Se for uma venda, tem, claro. Sim, com certeza. Então, não deixe de destacar o PIS e COFINS numa venda. É isso daí, PIS e COFINS legal, tá? Acho que o que a gente fala muito para os nossos clientes é que como a tributação no Brasil é bem complicada, então para a gente, FX Sistemas, né, cliente final e contador sempre está ali intermediando todo mundo legal, sempre consulte o contador, sempre consulte ele para ver qual é a tributação correta, né, Vitor? Para não destacar coisa errada, para depois ter um problema ali futuramente, né? Não sei se você tem algo a falar sobre isso daí. Não, é justamente isso. A gente aqui na FX Sistemas, a gente tem, né, esse diálogo com o contador. Por quê? A gente
tudo isso que a gente está falando aqui sobre Sim. a questão de impostos, tudo, a gente deixando no cadastro do produto as informações corretas, ali o NCM dele correto, o CST de CMS, PIS/COFINS, enfim, tudo que a gente comentou aqui. No cadastro do produto, a gente deixando tudo certinho, a gente não precisa se preocupar mais com isso. Legal. Uma vez definido, é claro, a gente só tem que estar atento ali se houve alguma mudança na legislação, alguma coisa, mas a gente está sempre verificando isso, mas a gente deixando o cadastro certinho, o sistema já se vira com todo o resto. Então, toda essa parte de cálculo, tudo, o sistema já vai se virar. Então, ele já vai verificar já se é uma venda, se é uma transferência de produto, uma remessa, alguma coisa. A partir de todas essas informações que a gente comentou lá no início, que é o CFOP, CST ou CSOSN e o NCM, certo. O sistema ele já vai se virar e já vai fazer todos os cálculos para você. Então fica a dica, né? Sempre consulte seu contador. Exatamente. É muito importante, tá? Uma coisa acho que a gente não falou aqui seria uma nota de devolução, né? Por exemplo, você falou que na empresa do tipo apuração normal é destacado todo o imposto, né? E no Simples, o ST é destacado ali, o IPI já não destaca, mas e numa nota de devolução? Teoricamente, eu preciso devolver do jeito que eu comprei, né? Como que é isso? Eu destaco ou não no Simples Nacional o ICMS? Eu destaco o IPI? Como que é na devolução? Exatamente. Esse é um ponto bem importante, que a orientação quando você faz uma devolução, é importante você fazer a devolução de acordo como foi a nota de compra. Jeito que eu comprei, eu tenho que devolver, né? Exatamente. Então, por um exemplo, se veio ICMS, certo. Você comprou, a sua empresa é optante do Simples Nacional, você comprou e veio o destaque de ICMS, é importante, na hora que você for fazer a devolução, você informar esse valor. Esse destaque, na verdade, não certo. É que você está pagando, na verdade, você está destacando na nota para o seu fornecedor conseguir fazer o aproveitamento de crédito desse valor. Por um exemplo, o IPI, o governo ele já criou, dentro do layout do XML da nota fiscal eletrônica, um campo próprio que é o valor de IPI devolvido. Então, ele vai dentro da parte técnica, dentro do XML, uma empresa optante do Simples Nacional, por um exemplo, quando faz a devolução, ele vai ali numa tag específica valor da devolução. Não do IPI. Não é a mesma tag do valor como se você estivesse pagando o IPI. É uma tag específica. Então isso já está acontecendo já pro IPI. Pro ICMS, os outros impostos, a gente não tem isso ainda, mas certo. A orientação quando você fizer uma devolução, fazer de acordo com como que foi a nota de entrada. E isso, o sistema ele já tem alguns detalhezinhos ali que ele já faz automaticamente para você. Conforme você seleciona uma nota de entrada, de compra e faz a devolução, ele já vai trazer todos os impostos, se houve ICMS, ST, ICMS, qualquer imposto que veio na nota, ele já vai preparar aquela devolução com todas essas informações para você. Outra pergunta, bem dúvida essa. Quando você faz uma nota, né? Você vai destacar numa empresa do tipo apuração normal. Você fala que destaca o ICMS, por exemplo, né? Que tem quem que é o cara que opera? O CST, né? Sim. Tá, beleza. E no Simples Nacional, quem que é o cara que opera? Que seria o CSOSN. Tem um CSON específico? Como que funciona isso? Sim, existem. Da mesma forma do CST, existem também os CSOSNs específicos. Certo. Né? Então, o Simples, na verdade, ele até tem alguns detalhes a mais. Então, por um exemplo, ele tem um CSOSN que você destaca o valor do imposto do Simples ali na nota. Correto. E você já informa através desse CSOSN se quem está recebendo essa nota pode se creditar desse imposto ou não. Então, por um exemplo, quando você faz uma venda para uma empresa que não é consumidor final, certo. Vai um CSOSN específico informando que, olha, a pessoa que está recebendo essa mercadoria, ela pode se creditar do imposto que foi gerado ali no Simples Nacional. Sei lá, para a empresa ela se creditar, né? Exatamente. Correto. Já quando você faz uma venda e o destinatário da nota é um consumidor final, por um exemplo, já existe um CSOSN específico para quando é consumidor final. Por quê?
consumidor final não vai se acreditar desse imposto. Não se acredita. Exatamente. Isso tudo, o sistema ele também já se vira. Se ele no momento da venda, ele identificar se é um consumidor final, se não é, ele já vai alterar automaticamente esse CSOSN. Existem também CSOSN para substituição tributária. Legal. Quando já foi recolhido anteriormente, você não precisa destacar a substituição tributária. Existe para substituição tributária também no Simples Nacional, destacando na nota fiscal. Legal. Então, o Simples Nacional ele destaca o ICMS-ST na nota fiscal quando for preciso, e existe um CSOSN específico para isso. Existem quando é isento, quando é diferente. Enfim, para cada operação ali existe um CSOSN específico exatamente da mesma forma. Para fazer a operação correta. Isso, exatamente. Igual é com o CST, existe também. Um detalhe importante que às vezes a gente acaba esquecendo é que no CFOP a gente comentou, né? Se é uma venda interestadual, Sim. dentro do estado, se é uma exportação. Tanto o CST quanto o CSOSN também tem um dígito lá que ele classifica que se aquela mercadoria ela foi importada, por exemplo, Sim, ou se não, se ela foi de dentro já da federação, se não é. Então, existe um dígito ali que você também... Que determina da onde que veio, da onde que é a origem da mercadoria. Do produto, exatamente. Da mercadoria, legal. Exatamente. Muito legal, né? Então, depois disso aí, a gente vai falar sobre uma dúvida que um dia eu tive e eu também, alguns clientes me perguntaram sobre o valor aproximado do imposto. Um dia um cliente me ligou e falou assim: eu estou fazendo uma venda de R$100, eu vou pagar R$33 de imposto para o governo, eu vou falir. Falou desse jeito pra mim. Mais ou menos. Aí eu falei assim, não sei te explicar, calma, que eu vou pedir ajuda. Acho que até pedi ajuda para você. O Vitor foi lá e explicou certinho o que é o valor aproximado do imposto que vem lá na observação da nota fiscal. O valor aproximado do imposto, ele isso às vezes confunde um pouco mesmo. Mas foi feita a lei da transparência, né? Certo. Que o que acontece? O valor aproximado do imposto, ele é uma informação para o consumidor final da nota. Certo. Tá? Então, por exemplo, naquela cadeia de operação, a indústria vende para a distribuidora, que a distribuidora vende para um mercado e o mercado vende para o consumidor final. Correto. Somente quem está obrigado, pela lei da transparência, informar o valor aproximado do imposto é o mercado, por um exemplo, que ele que está vendendo para o consumidor final. Para quem vai consumir a mercadoria. Exatamente. Então, é para nós, para que é esse valor? É para a gente saber o quanto a gente está pagando de imposto? Sim, exatamente. Então, nessa dúvida lá que o cliente teve, né? Vou pagar 30 e poucos reais, 30 e poucos % de imposto. Na verdade, é o valor que o consumidor final tá pagando. Não é porque tá R$33 ali de certo. Imposto na nota que quem está emitindo a nota vai ter que pagar aquele imposto igual o ICMS. Não, né? Não é. Aquele é uma informação para o consumidor final saber, olha, desse produto que eu estou comprando aqui, esse mouse, paguei R$100 nele. Certo. Eu estou comprando para mim usar. Só que o que acontece? Desses R$100 que eu paguei, quanto que foi de imposto? Então, aí, por exemplo, foram R$33 de imposto. Só que assim, aí são 7 impostos que compõem, né, o valor aproximado do imposto, que, novamente, através do NCM, o nosso sistema ele consegue ter um percentual ali que a gente chega, que ele vai calcular o valor desses impostos. Então, assim, deixando claro, o valor aproximado dos impostos, ele é especificamente para consumidor final. Sim. Não é porque ele está ali na observação da nota ali, que é um valor que quem está emitindo vai pagar. Na verdade, certo. Já pagou. Já pagou. Desde lá da indústria, toda a cadeia ali do processo de venda, já foi pago esse imposto anteriormente. Só que o governo tá deixando transparente para o consumidor final qual que é o valor de imposto que o consumidor final está pagando. Essa é a lei da transparência? Essa é a lei da transparência. Uma pergunta. A lei da transparência é obrigada a destacar o valor aproximado do imposto na nota fiscal para o consumidor final? É lei. É lei e
toda a lei a gente tem que cumprir. Então, se fez uma venda para consumidor final, independente se o consumidor final é uma pessoa física, já estou comprando mouse para usar, ou não, o consumidor final pode ser uma empresa, certo. Igual, por exemplo, aqui na FX a gente comprou mouse. Certo. A gente está comprando para nós consumir, então é obrigatório o destaque desse imposto. Então sobe um alerta aí, né? Quem não tiver destacando o valor aproximado do imposto lá na observação da nota, né? Até mesmo vai para o cupom fiscal, né? O cupom fiscal, na verdade, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Todas as vezes, porque o cupom fiscal ele já é para consumidor final. Então, é obrigatório. Então, se não tiver destacando, um alerta aí tem que destacar, porque é lei, né? Exatamente. Independente se o produto, vamos supor que o produto lá é isento de ICMS. Certo. Tá lá na nota, lá não tem valor de destaque de ICMS. Mas não é porque naquela nota não tem ICMS que não foi cobrado em algum momento. Então, anteriormente pode ser que tenha sido cobrado. Então, os impostos aproximados, se foi para consumidor final, é obrigatório. Legal. Olha aí, que aulão de valor aproximado de imposto, hein? Legal. Então, agora vamos abordar aqui um dos últimos tópicos, né? Que é os valores que compõem a nota fiscal, né? Quem são esses valores? Quais os impostos que vai ali, que vai somar no total da nota? Quem é? Fala pra gente. De todos esses que a gente comentou aqui hoje, né? Os impostos que vai alterar o valor da nota fiscal, que vai compor, né, como você disse, o valor da nota fiscal, é o IPI e o ICMS-ST, né? O ICMS e o PIS e COFINS, eles estão presentes ali na nota, só que ele não faz parte do valor total da nota. Quer dizer, se a nota é R$100, correto, né? Eu tenho lá um valor de, sei lá, R$9 de PIS e de COFINS, ele está destacado na nota, mas a nota continua R$100. O ICMS é a mesma coisa. Já o IPI ele faz parte do total da nota. Então, se a nota é R$100, tenho R$10 de IPI, a nota passa a ser R$110. Certo. Se a nota tiver ICMS-ST, também é a mesma coisa. Tenho ali R$5 de ICMS-ST, ele vai compor o valor da nota também. E se eu tiver ICMS-ST e IPI, os dois compõem a nota também. Tá? Então, se eu tiver uma nota ali, não é raro acontecer de eu ter ICMS, PIS, COFINS, IPI, ICMS-ST, se eu tiver todos esses valores na nota fiscal, o ICMS-ST e o IPI é o que vai compor o total da nota. Então, se eu pegar a nota lá e somar lá, o valor total do produto, né? Mais IPI, mais o ST, ele tem que dar o valor. Claro que vai ter ali no meio, vai ter alguns a mais que soma, né? Mas pode ter frete, pode ter desconto. Mas falando de imposto mesmo, são esses daqui, né? Sim, exatamente. Legal. Então, acho que a gente chegou no final da nossa live, né? Alguns esclarecimentos. Falamos bastante de imposto aqui, dos tributos que o Brasil tem, estadual, federal. Sabemos que, tipo assim, é complicado você passar somente aqui falando nesse bate-papo, né? Se vocês acharem interessante, né? Depois, eu quero saber mais sobre o IPI, como funciona o IPI, como que calcula o IPI, né? Então, podemos, né? Se vocês quiserem, claro, comentem aí e a gente faz uma live só específico de tal imposto, né? Uma coisa também que eu lembrei aqui, que a gente talvez não falou de todos os impostos, né? Sobre a nota, né? Sim. Se alguém lembrar de algum imposto aí, tipo assim, Imposto sobre importação, por exemplo, quando você faz uma importação, né? Existem alguns impostos. A gente quis trazer hoje aqui o mais corriqueiro, né, que é o que acontece, básico, né? Mas também se acontecer outras situações, existe também ali o DIFAL, quando é interestado, enfim, são vários, tem fundo de combate à pobreza. A gente trouxe os mais corriqueiros aqui, mas é claro, aí fica com vocês. Comentem aí no vídeo, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente prepara esse conteúdo para vocês. E é muito imposto, hein? É bastante. É bastante imposto. Nossa, legal, hein? E aí? Gostaram da nossa live? Se alguém quiser que faz alguma coisa específica, a gente vai fazer alguma coisa específica, tá bom? Então, acho que
Acho que ficamos por aqui, né, Vitor? É isso aí, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco do conhecimento, né? É claro, a gente acaba aprendendo também, muito. Porque a gente faz aquela pesquisa antes para poder compartilhar aqui no dia a dia também. Quero agradecer aí a oportunidade e comentar com vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, deixa aquele like pra gente, isso ajuda bastante, né? Nossa, bastante. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram do conteúdo, se tem algum conteúdo adicional que vocês querem que a gente faça, né? E considerem também, assim, compartilhar com as pessoas que você acha que vai fazer proveito desse conteúdo. Sim, legal. Eu acho que vai ser bem interessante. Muito obrigado, pessoal. Falou, até mais. A próxima. Tchau. Tchau, tchau.